Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que busca incansavelmente as verdades de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Bendito seja o nosso Deus de graça e verdade, o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do Senhor se derrame sobre a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Pecado é toda desobediência a Deus e significa o descumprimento das leis e mandamentos do Senhor, ou mesmo o ato de praticar as coisas que desagradam a Deus. Primeiramente, meus irmãos, precisamos compreender que o Senhor criou leis e mandamentos não para limitar a nossa liberdade ou para nos escravizar, mas para que andássemos nos caminhos do acerto. O Senhor, com sua onipotência, onisciência e onipresença, meus irmãos, e com uma inteligência e sabedoria infinitamente superior à nossa, sabe que a nossa carne é trapo de imundícia, que não se converte e que sempre se inclina para o erro. E é por isso que precisamos, meus irmãos, durante todo o tempo, de um direcionamento superior, um direcionamento espiritual. Mas ocorre que desde a fundação do mundo, o homem, criatura de Deus, tem se rebelado contra o seu Criador, o Deus que é maior do que o universo, e tem se insurgido também contra as leis de Deus, crendo ser mais sábio e mais poderoso do que o próprio Deus. Mas ocorre, meus irmãos, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e tudo o que Ele criou foi para o nosso bem, inclusive os mandamentos, para poupar o nosso sofrimento, a nossa dor. O Senhor é bom, meus irmãos, e Ele não nos colocaria neste mundo hostil, sujeitos à nossa própria sorte, para sermos, meus irmãos, como ovelhas que não têm pastor. A verdade, meus irmãos, é que Deus cuida daqueles que são dele. Mas nem todos são dele. A palavra de Deus nos diz, meus amados, que todos erramos, quando afirma que todos pecaram e que não há um justo sequer.
uma única pessoa que busque a Deus por iniciativa própria. Que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então, meus irmãos, não nos vangloriemos por sermos filhos de Deus, mas rendamos graças e glórias ao Senhor, que nos escolheu e nos chamou com santa vocação para o reino do Filho do seu amor, para a sua graça salvadora, e não nos deixou órfãos neste mundo. Jesus, após a sua ressurreição, ascendeu aos céus, mas deixou em nós o seu Santo Espírito, o Consolador e orientador. O orientador das nossas vidas. Mas, meus irmãos, o fato de termos a consciência de que todos erramos não se constitui num aval para permanecermos no erro e continuarmos pecando. Afinal, todos estamos nesta vida para agradar ao Deus que nos criou e que nos resgatou quando nós erramos e nos prometeu a vida eterna junto a Ele. Existe, meus irmãos, muito em jogo para que decidamos dar lugar a preferências pessoais, dar lugar à carne ou ao inimigo das nossas almas. Não troquemos, meus amados, a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Sejamos plenamente conscientes do nosso dever para com Deus e busquemos a cada dia ser melhores para Ele. Sejamos santos e perfeitos, como Ele requer que sejamos. E o Senhor, que conhece o mais profundo de nós, porque sonda os nossos corações, e já fez e continua fazendo muito por cada um de nós, nos recompensará de forma abundante e surpreendente, não apenas no século vindouro, mas também ainda neste século presente. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. 2 de Timóteo 1, 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Glórias ao Senhor. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, se todos erramos, precisamos ter a consciência de que todos temos algo para melhorar. E
E precisamos sempre estar procurando acertar os nossos caminhos. Então, o primeiro passo, meus amados, é alcançarmos o conhecimento da vontade de Deus, expressa através da palavra que Ele nos deixou para nos servir de guia, a Bíblia. Precisamos compreender que quando Ele nos deixou a sua palavra, foi para usarmos, para conhecermos e tomarmos contato com a sua vontade e personalidade. Da mesma forma como quando nós compramos um equipamento novo, ele vem com manual de instruções de utilização, o Senhor não nos deixou desorientados neste mundo. Então, para conhecermos e agradarmos ao Senhor, precisamos adquirir um profundo conhecimento da palavra de Deus. E esse é um procedimento que edifica a nossa fé e nos faz trilhar os caminhos do acerto. O trecho inicial que apresentamos, da epístola do apóstolo Tiago, nos revela que se conseguirmos converter algum irmão que esteja desviado da verdade, do erro e da prática pecaminosa, estaremos salvando da morte uma alma e cobrindo uma multidão de pecados. Meus amados, como nós já sabemos, Tiago, irmão de Jesus, era um judeu, pregador da lei, o regime doutrinário dado por Deus ao povo de Israel através de Moisés. A lei de Moisés foi extinta por Jesus, que nos trouxe em substituição o tratado da sua graça, através do apóstolo Paulo. E que essa é a doutrina para nós. Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Na nova doutrina da graça, meus irmãos, nós que somos salvos, não temos o risco da morte espiritual, porque somos justificados pelo sangue de Jesus. E tampouco, meus irmãos, temos uma multidão de pecados, porque a Bíblia nos assegura que Jesus nos perdoou na cruz, com o seu sacrifício único, eterno, para todo sempre. Mas o fato é, meus amados, que nem todos os irmãos que se dizem evangélicos estão vivendo na graça. Então, meus amados, temos muitos irmãos vivendo no erro, no pecado, desviados da verdade, no caminho da morte eterna e carregando consigo essa multidão de pecados, porque ainda não foram perdoados. Mas ocorre que as pessoas da lei estão sendo ensinadas como se já fossem salvas, quando na realidade não são. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, meus irmãos, num dos trechos que apresentaremos a seguir, nos revela que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, ninguém terá os pecados perdoados pela lei. É para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se converteu à graça de Jesus, que o Senhor nos inspirou para publicar esta mensagem. E que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e o teu entendimento para o conhecimento da verdade. João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude
e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Louvado seja o Senhor. Meus amados, os que estavam longe, referido nesse trecho que acabamos de apresentar, somos nós. Nós gentios, que estávamos até então sem salvação. Foi quando o Senhor Jesus nos trouxe a sua graça. Agora, num dos trechos anteriores que apresentamos, meus amados, do livro de João, o apóstolo distingue bem os dois regimes doutrinários, a lei e a graça. Mas observe que João, um apóstolo, também pregador da lei, fala de graça, mas não a segue. Esse é, certamente, meus irmãos, o maior problema que encontramos no meio evangélico nos dias de hoje. Pessoas que deveriam estar vivendo na graça do Senhor, mas na verdade se encontram vivendo no engano da lei, desprezando o sacerdócio de Jesus, o perdão dos pecados e o único caminho para a salvação. Essas pessoas, meus amados, estão vivendo no erro e no engano, ou seja, no pecado. Quando nós falamos de enganos evangélicos, meus amados, estamos nos referindo aos erros mais comumente praticados exclusivamente pelo povo de Deus. Um deles, meus amados, é justamente o que estamos apresentando aqui. O povo de Deus está vivendo na doutrina equivocada. Estão vivendo na lei de Moisés, ao invés da graça de Jesus. Então, não estamos nos referindo, meus amados, aos pecados típicos das pessoas do mundo, muito embora alguns, dentre o povo de Deus, também pratiquem determinados pecados mundanos dentro do meio evangélico. Mas nós estamos falando dos pecados típicos da doutrina evangélica e que não são cometidos pelas pessoas do mundo. Nós vamos estar abordando alguns, meus amados, apenas alguns, dentre os principais. Não se surpreenda, meu amado irmão, minha amada irmã, com a palavra pecado. A Bíblia nos afirma que todos pecaram, mas que somos justificados gratuitamente pela graça de Jesus. Porque somos remidos pelo sangue de Jesus. A lei, meus irmãos, nunca justificou ninguém. Então, que fique claro que os irmãos que vivem pela fé, pela graça, somente eles, é que já tiveram os seus pecados perdoados. Romanos 3:23.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos 13, 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Pois bem, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que é pela graça que nós somos salvos, e não pelas obras da lei. No livro de Hebreus, no trecho que apresentaremos a seguir, vemos que o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vamos entender esse trecho, meus amados. O precedente mandamento significa um mandamento anterior. Ou seja, é o regime doutrinário que havia antes da graça. O anterior, a lei de Moisés. E abrogado, meus amados, significa que foi cancelado. E foi cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O termo inutilidade, meus amados, nos indica que a lei já não estava servindo para mais nada. Era algo totalmente inútil. Antes, no passado, ela servia para destacar os pecados das pessoas. Mas ocorre que as pessoas se acostumaram com os pecados e conviviam pacificamente com eles. Esse é, meus amados irmãos, o principal pecado que queremos aqui destacar. O povo evangélico não está vivendo o cristianismo, está vivendo o judaísmo. O povo evangélico segue ainda a extinta lei de Moisés, que foi dada para os judeus, não foi para nós. E o povo de Deus está negando o sacrifício feito por Jesus. E está rejeitando o sacerdócio de Jesus. A palavra de Deus, meus amados, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se refere à lei como ministério da condenação e morte, e a graça como sendo o ministério do Espírito e da justiça. Por que da justiça, meus amados? Porque é onde nós temos os nossos pecados perdoados, onde nós somos justificados. Curiosamente, meus amados irmãos, esse é o erro da maior parte do povo de Deus, que estão vivendo um engano, simplesmente porque não buscaram o conhecimento bíblico. Atenção, meus irmãos, Deus falou através do profeta Oséias que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Foi o povo de Deus destruído, não foi o ímpio. Então, meus amados, não basta ser povo de Deus. Temos todos que alcançar o conhecimento
das verdades de Deus. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde não há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Louvado seja o Senhor. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meus amados, outro grande problema que queremos aqui destacar, meus amados irmãos, e que está intimamente ligado com o que acabamos de apresentar, é o fato de grande parte do povo de Deus estar procurando imitar os judeus. Sim, meus irmãos, vivem na lei, praticando o judaísmo, porque decidiram adotar a doutrina e a cultura judaica. Meus amados irmãos, leiam a Bíblia. Não creiam a qualquer espírito. E não confiem em tudo que se diz por aí. Confie em Deus e na palavra de Deus. Foi para isso que Ele nos deixou as Escrituras. Onde está escrito na Bíblia, meus amados irmãos, que nós devamos imitar os judeus? Onde está escrito na Bíblia que os judeus devem ser exemplo para nós? Em lugar nenhum, meus irmãos. Mas o que nós mais vemos são pessoas tentando parecer judeus. As pessoas se cumprimentam como judeus. A paz do Senhor, paz.
Shalom. Quando a Bíblia diz que a saudação entre o povo de Deus deve ser graça e paz. Vemos pessoas se titulando levitas, meus amados, sem serem judeus ou sem pertencerem à tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que no novo sacerdócio de Jesus, nós que servimos ao Senhor somos sacerdotes reais. Eu não sou levita. Eu sou um sacerdote real. As pessoas também, de natureza gentílica como nós, procuram falar como judeus, buscam palavras e expressões judaicas para se comunicarem, pensando que isso agrada a Deus. Observem nas redes sociais, meus irmãos, como quase todos os grupos evangélicos estão denominados com palavras judaicas ou expressões bíblicas do Antigo Testamento. Meus amados, nós não podemos fingir ser o que nós não somos. Ou será que alguém pensa que pode enganar a Deus? E afinal de contas, me diga aí, meu amado irmão, minha amada irmã, qual a vantagem de ser um judeu? A palavra de Deus nos instrui para sermos imitadores de Deus e não dos judeus ou de homens. Quando Paulo falou aos Tessalonicenses para serem imitadores dele, ele deixou muito claro que dizia isso porque ele era um imitador de Jesus. Ou seja, ele estava se apresentando como um exemplo presente e visível de como Jesus havia andado em amor em sua passagem por esse mundo. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Coríntios. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus amados, existe ainda outro grande problema no fato das pessoas estarem buscando imitar os judeus e que consiste em mais outro engano. As pessoas pensam que Deus escolheu os judeus por eles serem um exemplo para o mundo. Mas não foi. Foi para que eles passassem a ser um exemplo para nós. E também foi para eles serem um exemplo do amor de Deus para com o homem. Da fidelidade de Deus. O povo de Israel foi escolhido dentre todas as nações do mundo que havia naquela época, meus irmãos. Não porque fosse um povo especial, mas sim devido às promessas
feitas pelo Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, seus antepassados, e porque Deus os amou e queria que eles passassem a ser um povo especial. Ora, meus amados, se eles já fossem perfeitos, a ponto de ser um exemplo para nós, o Senhor não precisaria haver deixado mandamentos para eles. Era só deixá-los seguir como eles estavam. Mas ocorre, meus amados irmãos, que Deus amou os judeus, mas também nos amou. E Deus ama a todos que são dele. E o pior, meus amados irmãos, é que os judeus não cumpriram com os mandamentos deixados pelo Senhor. Então, como poderiam ser um exemplo para nós? E desse modo, meus irmãos, imitar os judeus, implica também em descumprir com as ordens de Deus. Outro grande problema, meus irmãos, no fato de se estar imitando os judeus, é que os judeus não receberam a Jesus, não creram nele, e vivem até o dia de hoje esperando pela vinda do Messias prometido. Ora, meus amados, se nós cremos em Jesus e na obra por ele realizada, não tem sentido imitar justamente aqueles que não creem. É assim, meus amados irmãos, ou cremos ou não cremos. E você quer saber qual foi o povo que crucificou e matou ao Senhor Jesus? Foram os judeus, meus irmãos. Como pode ser que no dia de hoje, com tanta informação disponível, alguém queira imitar os que conspiraram e mataram ao próprio Deus? Você crucificaria a Jesus? Então não imite os que crucificaram. E mais, você está rejeitando a doutrina que ele, Jesus, com o seu sangue nos trouxe. Deuteronômio 7, 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele,
e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Meus amados, outro engano evangélico, meus irmãos, outro erro e pecado muito sério, é o fato de existirem pessoas, e muitas, entre o povo de Deus, que cultuam ao homem em lugar de cultuar a Deus. As pessoas escolhem para si pregadores para sutilmente se tornarem os seus ídolos. Observe, meus amados, quando determinado pastor não vai pregar na congregação, como as pessoas não comparecem. Mas quando é ele o escalado para pregar, as pessoas vão em massa. Olha, é natural e intrínseco do ser humano uma leve predileção por uma ou outra pessoa. É natural, meus amados. Mas a nossa preferência expressa tem que ser por Deus. Então, quando o pastor não vai pregar, o povo deixa de louvar e adorar a Deus na congregação. Mas aí surge a pergunta: estão servindo a Deus ou ao pastor? É curioso, meus amados, como o povo de Deus critica os católicos por idolatrarem ao Papa. E está bem que o façam, porque Deus não aceita a idolatria. Mas ocorre que eles mesmos, o povo de Deus, idolatra aos seus pastores preferidos. Porque dão mais atenção ao pastor do que a Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos instrui, meus amados, Deus nos instrui, para oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não ao homem. Então, se vamos à congregação para oferecer o nosso sacrifício, louvor e adoração a Deus, não importa qual seja o homem encarregado do culto naquele dia. Quando for o nosso pastor predileto, graças a Deus. Mas quando não for, glórias a Deus. Outro dia encontrei uma irmã que havia congregado junto comigo, e ela me dizia que estava em uma outra congregação, porque o pastor de lá tem uma palavra maravilhosa. Eu perguntei: uai, mas não é a palavra de Deus? É óbvio,
meus amados irmãos, que a palavra de Deus é maravilhosa? Está contida nos 66 livros da Bíblia. Qualquer palavra, maravilhosa ou não, fora desse contexto, é reprovável. E se a maravilha da palavra está dentro da Bíblia, meus amados irmãos, então não é a palavra do pastor, mas sim a palavra de Deus. Essa é que é a palavra maravilhosa. É natural que um pregador tenha um conhecimento mais profundo, ou uma interpretação mais adequada, ou uma revelação do Senhor diferente de outro. Mas ainda assim, o mérito é de Deus e não do homem. Agora, se uma congregação tem uma doutrina diferente da genuína graça de Deus, isso sim é motivo suficiente para dizermos não. Porque, ainda que um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa, ou nós mesmos preguemos um evangelho diferente da graça de Jesus, seja anátema. Não podemos, meus irmãos, correr o risco de decairmos da graça para congregarmos seguindo a extinta lei de Moisés. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meus irmãos, é muito preocupante e é triste ver o povo de Deus vivendo um engano. Mas as pessoas de Deus defendem o engano por mera falta de conhecimento. As pessoas não se dedicam a conhecer as verdades de Deus e são facilmente levadas por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vejam, meus irmãos, que o povo de Deus está sendo enganado não é apenas por um desconhecimento bíblico dos seus líderes,
mas também por malícia. As pessoas pensam que estão sendo doutrinadas e vivendo o cristianismo, quando na verdade estão sendo arrastadas para o judaísmo. Mas o judaísmo salva? Não, meus irmãos. O judaísmo não salva ninguém. Apenas a graça de Jesus, o genuíno cristianismo, a doutrina trazida por Jesus para nós, é que tem o poder para salvar. Notem como as pessoas se entregam a fantasias, pensando que estão agradando a Deus. Os irmãos da lei realizam jejuns após jejuns e afligem as suas almas. Porque ninguém gosta de sentir fome, meus amados. Nós não fomos construídos para sentir fome. Mas as pessoas desnutrem e enfraquecem o seu corpo, crendo que isso fortalece o espírito e que isso alegra o coração de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz, meus amados. Agora vejam o que o Senhor falou ao povo de Israel antes mesmo da chegada do novo tratado da graça, através do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos de 5 a 7 do seu livro. Como estamos apresentando? A respeito de jejum de alimentos. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, e responda para você mesmo, ou para você mesma, se é isso que o Senhor espera de nós. Jejum de alimentos. E, se isso é algo que não agrada a Deus, meus amados, então é pecado. O fortalecimento do Espírito, meus irmãos, se faz com o conhecimento e o cumprimento da palavra de Deus, e não com sacrifícios carnais pertinentes à tradição judaica. Meus amados irmãos, isso, jejum de alimento, não é cristianismo. É puro judaísmo. As pessoas participam e defendem o batismo nas águas para fazer nascer o novo homem. Mas ocorre que as pessoas descem as águas, saem das águas e continuam da mesma forma, saem iguais, só saem molhadas, é a única diferença, porque continuam a praticar os mesmos erros. E as congregações da lei exigem que se façam cursos prévios de preparação para o batismo nas águas. Esse evento que está em desconformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos afirma, meus amados irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, que existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Confiram comigo, meus amados. E compreendam, por favor, que o batismo nas águas foi criado por João Batista para anunciar o início do ministério de Jesus. Jesus já iniciou e já terminou o seu ministério. Já ascendeu aos céus e já está voltando. E as pessoas continuam se batizando nas águas. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não diz que se alguém desceu às águas, afogou o velho homem e fez nascer um novo homem. A Bíblia não diz isso.
Nós, meus amados irmãos, que somos de Jesus, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, renascendo no novo homem. É o que diz a palavra de Deus. A água, meus amados, não tem um poder transformador maior que o sangue de Jesus. Não ofendam o Senhor. O único batismo, meus irmãos, que Deus considera é o batismo no Espírito Santo. Esse é o único batismo que ele se refere. Porque é o batismo realizado por ele próprio e não por homens. E ocorre quando a pessoa confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. Se batizar nas águas, meus amados irmãos, é negar a palavra de Deus. E é negar todo o sacrifício realizado por Jesus. Então, é óbvio que isso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, também é pecado. Os irmãos sobem aos montes para orar, para estar mais perto de Deus, mas estão, mais uma vez, negando as verdades de Deus. Desse Deus que nos afirma, meus amados irmãos, que o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Então, se eu já tenho o Espírito de Deus dentro de mim, qual a razão de subir os montes? As pessoas não compreendem, meus amados, que essa prática se realizava no Antigo Testamento antes do dia de Pentecostes, quando o Senhor derramou do seu Espírito em nós. A palavra de Deus nos afirma, meus amados, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Você quer maior proximidade com Deus do que essa? Procura conhecer a Deus profundamente, meu amado irmão, minha amada irmã, através do estudo das Escrituras e da oração a Ele. Então, subir aos montes a passeio, como lazer, para contemplar o horizonte, está bem, está ótimo, é uma prática saudável. Mas subir os montes para orar é uma negação da verdade de Deus e também é pecado. Os irmãos também se entregam a vigílias intermináveis e se sacrificam, passam noites e noites a fio em oração, privados do sono restaurador que o Senhor nos concede, e pensam que isso está agradando a Deus. Mas o Senhor já nos revelou, meus amados irmãos, isso ainda no Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que Ele espera de nós o uso da misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Agora, meus irmãos, no Novo Testamento, no Tratado da Graça de Jesus, a informação que o Senhor nos dá é de que o único sacrifício que Ele espera receber de nós, e que não é um sacrifício carnal, mas espiritual, é o nosso sacrifício vivo de louvor e adoração a Ele, através do nosso culto racional. E é isso justamente, meus amados, o que grande parte do povo de Deus se recusa a fazer. Porque as pessoas resistem a ir aos cultos, já que sempre encontram algo mais importante para fazer. Mais importante do que obedecer a Deus? O que poderia ser?
Então, dessa forma, meus amados, essas pessoas estão na desobediência. E se estão na desobediência, meus irmãos, estão no pecado. Infelizmente, meus amados irmãos, o nosso tempo está se esgotando. O tempo da mensagem. Temos muito mais para falar, mas precisamos terminar esta pregação de hoje. Aguardem, meus amados irmãos, nas próximas semanas, o vídeo de número 2 tratando desse mesmo tema, porque daremos continuidade a essa exposição sobre os enganos cometidos pelo povo evangélico, já que essa é a vontade de Deus. E nós não queremos estar no erro nem na desobediência, e muito menos no pecado. Nós vivemos e pregamos a graça de Deus. E se Deus nos mandou falar dos enganos do povo evangélico, nós vamos falar. Também é importante, meus amados, ressaltar que nós não estamos presos a sistemas doutrinários. Nós somos totalmente independentes para falar o que o Senhor nos manda. Nós temos visto pastores, pregadores, admitindo a verdade da graça de Jesus, mas que continuam a ensinar a lei de Moisés aos seus fiéis, porque tradicionalmente sempre fizeram assim e o sistema não permite mudar. Ora, meus amados, isso é um erro consciente e que será alvo da justiça de Deus. E é também algo muito preocupante, porque na verdade não estão ensinando o que deveriam, mas estão confundindo as pessoas, enganando e as conduzindo ao abismo, afirmando que estão ensinando cristianismo, quando na verdade estão pregando o judaísmo. Agora, se o Senhor colocou em você, meu amado irmão, minha amada irmã, a disposição para assistir esse vídeo até o final, diga glórias a Deus, porque Ele te ama e não quer que você seja mais enganado. Agora resta também uma decisão da tua parte de dizer não para a lei de Moisés e para o seu jugo e as suas abluções e rituais de sacrifícios carnais e ofertas que Deus já não recebe. Resta para você abandonar o judaísmo e todo o engano evangélico e passar a viver pela fé, pela graça de Jesus e assumir a sua identidade gentílica, não judaica, e receber a salvação pela graça de Jesus. Procurando, meus amados irmãos, a cada dia ser um imitador de Cristo, realizando boas obras como Ele nos ensinou. Porque, meus amados irmãos, o judaísmo condena e mata, enquanto que o cristianismo liberta e salva. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na graça, meu amado irmão, não na lei. Imitando sempre a Jesus e não ao homem. Amém.